Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um enorme prazer tê-los aqui e hoje eu tenho uma missão muito legal, muito importante para aqueles que estão estudando, estão se preparando para concursos públicos, para provas ou, caso queira conhecer, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do nosso país. Se você está com dificuldade, se você precisa organizar os seus estudos, vamos juntos. Eu tenho aqui um enorme prazer de trabalhar com vocês esse conteúdo. Espero que vocês gostem, então vamos lá. Caso você não me conheça, já vou me apresentar formalmente. O meu nome é Leonardo, eu sou professor, eu sou advogado e eu trabalho na área da educação. Portanto, aqui eu espero poder ajudá-los nessa missão de estudarmos juntos, né? Sempre muito melhor quando nós estamos juntos, né? A LDB, tá bom? Aqui é o meu contato, caso vocês tenham alguma dificuldade. As minhas redes sociais, aproveito e peço para vocês acompanharem os meus trabalhos, tá bom? Então aqui, tanto no YouTube quanto em outras redes, tá bom? Sem mais delongas, também tem um grupo que foi criado para divulgar materiais de estudos, né? Os materiais que eu trabalho em sala de aula com os meus alunos, sejam os alunos universitários, sejam os alunos para concursos públicos, enfim, se você quiser participar desse grupo, é só seguir aí esse QR Code ou entrar no Telegram e colocar aqui o meu Prof. Gutierrez, que você vai participar, ou também aqui na descrição desse vídeo tem o grupo de materiais, tá bom? Então acompanhe, pode ser que tenha alguma coisa que seja útil para você, tá bom? Então agora, sem mais delongas, nós vamos estudar aqui a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.394 de 96. Então é 93, 94, aí 96, que é o ano na qual ela foi criada. E assim, eu vou estabelecer com vocês uma visão específica, né? Resumida do que ela tem de mais importante que poderia ser alvo de cobranças em prova. Também separei questões e deixarei aqui uma aula somente para trabalharmos questões. Então, ou seja, você que está utilizando esse conteúdo para estudos e você vai ser cobrado, você precisa ser examinado, avaliado, então eu também vou treinar aqui com vocês essa situação. Então espero que seja legal, espero que vocês gostem. Então vamos lá, vamos juntos, tá bom? Eu vou sair um pouquinho da tela, principalmente por conta desses textos que são um pouquinho maiores, né? Assim eu não atrapalho a nossa esquematização. Eu já esquematizei os pontos principais, mas vamos juntos. Ó. Então, o que é a educação de acordo com a LDB? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar. Então, percebam que a família ela tem a importância destacada pela LDB. Também faz parte da convivência humana. Então, as interrelações pessoais, elas também trazem, segundo a LDB, o papel que abrange a educação no ambiente de trabalho, também aqui nas instituições de ensino, então, ou seja, para quem é professor, pedagogo, vai ser professor da educação básica do nosso país, as instituições de ensino, obviamente, elas fazem parte aí da educação. E também a área de pesquisa, os movimentos sociais e organizações da sociedade civil e também manifestações culturais. Então vejam que a LDB ela contempla diversos cenários, diversas situações que são formativos da educação, tá bom? Então aqui fica bem abrangente. Ainda dando sequência, é importante que vocês percebam que a educação, ela tem como um vínculo o mundo do trabalho, então vocês vão perceber muito isso, até por conta lá do ensino médio, né, entre o ensino fundamental e o ensino médio, e principalmente no ensino médio, há uma preocupação com a formação voltada também para o ambiente
do trabalho, né, o ambiente profissional. Por isso que nós temos aí, inclusive, os ensinos técnicos, enfim, existem mecanismos, né, para que se possa formar aí um profissional, né? E também a prática social. Então, nesse aspecto escolar, né? Então, aqui já é o foco, né? Porque se vocês analisarem o anterior ele está falando de uma educação abrangente, né? E aqui o foco escolar, ele se divide entre a prática social e o mundo do trabalho. Então, a prática social é o convívio, é a inter-relação. Então, você pega, por exemplo, uma criança, o que mais ela desenvolve no início da sua formação é as relações sociais, né? Esse convívio com outras crianças, né? Isso também está na LDB, eu vou mostrar para vocês, e também um objetivo de formá-la, de prepará-la para que ela possa adquirir aí a alfabetização. Então vejam que a prática social, já comecem a perceber, ela é muito valorizada pela LDB, tá bom? Pessoal, aqui eu não vou tecer comentários pessoais, opiniões pessoais, apenas vou me atentar aqui a chamar a atenção de vocês para os pontos principais que, quando vocês forem examinados, vocês terão a grande oportunidade, tá bom? Então eu não vou ficar aqui dizendo se isso é correto, se isso é incorreto, porque, obviamente, vocês não querem a minha opinião pessoal, porque ela não é cobrada em prova, simplesmente é assim que funciona, tá bom? Então aqui é somente uma análise pormenorizada dos pontos importantes e comentários, mas comentários técnicos, comentários baseados na lei, baseados no cenário, no aspecto constitucional, em algumas leis orgânicas, enfim, respaldos técnicos e não pessoais, tudo bem? Então assim fica, acho que, mais agradável para todos vocês, tá bom? Continuando, então nós temos o seguinte: os princípios e fins da educação nacional. Então, vejam como isso aqui é importante para uma questão, né? Então, a educação, e a gente já percebeu que a família ela tem uma importância, então vejam só que nos princípios ela é dever da família e do Estado. Então vamos lá, vamos ativar o nosso lado atento. Os meus alunos confundem muito, né? Ah, professor, porque aqui fala família, fala convivência humana, aqui fala trabalho, instituição de ensino, movimentos sociais. Mas aqui é o que abrange. E nesse outro é o dever. Então, quando é cobrado em prova esse aspecto aqui, ele está falando do caráter obrigacional. Então, a família tem a obrigação. Os movimentos sociais, culturais, o ambiente de trabalho, ele abrange o processo, mas ele não tem isso daqui, ó. Deixa eu destacar para vocês. Vou destacar o destaque que foi destacado. Vai ser destacado 3 vezes, ó. Ele não tem essa palavra aqui, ó. O sujeito que está estudando para concurso, por exemplo, ele tem que ter atenção a esses detalhes, né? Então, aqui é o dever da família e do Estado. Então, o Estado e a família, eles têm a obrigação de trabalharem a educação, inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade humana, tendo como finalidade o pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania. Eu vou explicar para vocês, né, o que seria a cidadania, e também a qualificação para o trabalho. Então vejam como a nossa LDB ela tem uma preocupação que o sujeito, né, a pessoa, o aluno, ele consiga ser qualificado em ser inserido no ambiente profissional, tá bom? Então, continuando, eu estou aqui, eu só vou ficar, como eu já mencionei para vocês, fora por conta desses textos que a gente precisa entender. Então, quais são os princípios que vão manter aí o ensino, que é a igualdade de condição para o acesso e permanência. Isso aqui eu acho muito interessante, porque o acesso seria que esse ensino chegasse a todos, mas não quer dizer que todas as pessoas têm as mesmas condições de permanência. Em qual sentido, professor? Isso envolve a alimentação, isso envolve o transporte, isso envolve materiais, que muitas vezes aquele que não tem condições poderia ter uma evasão escolar, poderia ter aí uma falta de continuidade. Então, portanto, o princípio da igualdade de condição, ele não fica somente no acesso,
mas também para que haja permanência, isso é importante, tá? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias, isso é importante, e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, na medida em que nós somos diferentes, né? Então é importante que haja tolerância, o convívio, tudo isso é muito importante, né? Também, e é de conhecimento de todos, né? O nosso Estado, ele permite, ele vai cuidar das instituições públicas, ele vai fiscalizar as privadas e ele permite, obviamente, a existência dos dois modelos, né? Claro que o modelo privado, ele tem que, por exemplo, estar aderido à LDB, né? Então, o sistema privado, ele não pode fazer o que ele quer, né? Então, ele tem que seguir as nossas diretrizes estabelecidas pelo Estado, né? Então, ou seja, nós temos aí um sistema híbrido, mas o privado, ele tem as suas limitações. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, aqui é bem tranquilo. Valorização do profissional da educação escolar, como eu falei, não vou tecer comentários, né, se isso está ocorrendo, se não está ocorrendo, fica a critério de cada um comentar aqui o que acha da LDB na prática, aí é com vocês, tá bom? Gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino, tá? Garantia de padrão de qualidade é que eu vou avançando, pessoal, porque ele fala aquilo que é de conhecimento, né? Se é aplicado ou não, isso não cabe num estudo teórico que será aí, de repente, objeto de cobranças, né, na sua faculdade ou para concurso público, né, que boa parte dos meus alunos, podem ser que vocês estejam aqui, então já comentem, né? Se você é meu aluno, professor, gostei do vídeo, não gostei, faltou falar disso, então estamos à disposição, né? E valorização da experiência extraescolar. Isso também é importante, né, porque o aluno acaba agregando fora também do ambiente escolar, né? Então são visitas a museu, a instituições, a uma integração, né, com outros ambientes, né, fora da escola. Isso também ajuda bastante nessa correlação. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas as práticas sociais, né? Então, não só a escola, mas também o trabalho e as práticas sociais. Isso aqui vai acabar correndo mais lá para frente, né, quando o aluno já está no ensino médio, né? Então, aqui é mais para o aluno que está com mais idade. E as práticas sociais, elas já são inseridas aí desde a educação infantil, que depois eu vou mapear para vocês, tá? Quem não tem muito conhecimento, depois eu vou mapear, vou fazer um esqueminha aqui, tá bom? E também levar em consideração a diversidade étnico-racial, na medida em que nós somos, nós formamos, né, um país que é multicultural, né? Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, na medida em que, se vocês forem observar, o Estado ele fornece a educação do 0 até os 17 anos, isso no mínimo, né? Porque há de se contemplar aquele que entrou mais tardiamente na educação, então, portanto, ele vai terminar só a educação básica, eu estou falando, mais para frente, então, ou seja, ao longo da vida ele tem direito à educação. Também há um respeito à diversidade humana, linguística, né? A gente vai estudar que existem a população indígena, nós temos outros aspectos culturais, né, que são formados, né, então outras matrizes importantes que formam a nossa cultura, e também das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, né? Então isso daí é um mecanismo que vocês devem ter estudado na lei da pessoa com deficiência. Também é importante entender essa inserção dessas questões no ambiente escolar para que haja integração e para que haja até a divulgação, né? Para que a sociedade ela consiga entender e contemplar essas diversidades. Então vamos lá. Do direito à educação e do dever de educar. O dever que o Estado tem, né? Então a gente precisa lembrar, quem é que tem o dever da educação? O dever da educação é da família e do Estado. E aí esse dever do Estado, ele é com né, no caso aqui, com a escola pública,
garantindo 2 pontos. Vamos lá ver as garantias. Eu estabeleci para vocês, eu falei do 0 aos 17, mas aqui é o caráter obrigatório, então tomem cuidado com isso daqui. O que que é esse obrigatório? Ele é obrigatório tanto do Estado fornecer, mas quanto da família matricular, a partir dos 4 até os 17 anos de idade, tá bom? Então o Estado ele fornece a educação antes, mas a família ela é obrigada a matricular a partir aí dos 14, dos 4 anos, perdão, até os 17 anos de idade, tá? E aí você vai ter uma divisão entre pré-escola, né, que seria a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Depois eu vou esquematizar para vocês, que vai ficar mais fácil de visualizar, caso você não conheça essa modalidade, tá bom? Deixa eu só sair daqui, pronto. Aí, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, ou seja, aquelas que ah, estariam nas chamadas creches, né? Na cidade de São Paulo se chamam SEIs, né? Centro de Educação Infantil, mas talvez em outros lugares, eu não sei de onde vocês estão assistindo, até comentem aqui, é interessante, né? Caso existam diferenças regionais, seria importante até para eu aprender, né? Mas na cidade de São Paulo se chamam SEIs. E a lei, muitas vezes, ela vai utilizar o termo creches, né? Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotações, né? Então, ou seja, são superdotados. Muitas universidades federais, elas têm ali uma ala específica, né? Um espaço específico para trabalhar com os alunos superdotados, né? Isso é muito interessante, né? Os outros países incentivam muito, o Brasil ele tem limitado, e agora a gente tem voltado aí uma busca para a valorização dos alunos superdotados, né? A todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, o que isso quer dizer que é muito importante para vocês, pessoal? Quando ele coloca preferencialmente na rede global, regular, ele está se referindo a não ter necessariamente um local específico. Por quê? Eu mencionei para vocês que muitas universidades federais têm programas para atender os alunos superdotados, né? Mas a ideia da LDB, por isso que eu falei não vou dar opiniões pessoais, mas a ideia da LDB é que os alunos nessas condições, eles tenham relação com alunos que não tenham essa condição, né? Então, ou seja, que haja uma integração entre eles, por isso que ele coloca na rede regular. Então, para quem vai fazer prova, muito cuidado, porque, lógico, também outra palavra aqui que é importante, né? Ele coloca o texto, no texto, né? A palavra preferencialmente, ou seja, não é obrigatório, mas que dê preferência para que esses alunos façam parte da rede regular, ou seja, que não seja uma rede especializada, né? Então, como eu falei, eu não vou dar opinião pessoal, o que eu acho? Eu acho isso ótimo, médio ou não é interessante, né? Então, cada um pode também dar a sua opinião. Fala, professor, eu acho que isso é muito bom, isso ajuda muito, é importante na correlação. Alguns podem falar, não, professor, eu acho que o interessante é que eles pudessem ter um ensino numa rede específica, para que eles possam ter mais capacidade potencializada, enfim, então são opiniões que cada um pode prever, aqui não me cabe dar a minha, tá bom? Continuando, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio, né? Já sabemos que há essa preocupação, mas para aqueles que não concluíram na idade própria, ou seja, o sujeito teve um ingresso tardio na educação e o Estado ele garante por meio, por exemplo, do ensino de jovens e adultos, né, EJA, enfim, são modalidades que alguns podem lembrar, né? De repente eu tenho aluno aqui, me perdoem, tá, pessoal? Às vezes tem aluno que é mais novo, a gente usa termos mais antigos, não, professor, não sei o que nem creche, por exemplo, não, é SEI, tudo bem, né? Mas eu também tenho alunos que são mais antigos, que se formaram e de repente estão voltando. Então é importante estabelecer uma correlação, né? No passado a gente usava o termo supletivo, né? Então existem outros nomes, inclusive, então, portanto, para que haja uma correlação com o que temos atualmente, tá? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno, claro, mas para aqueles alunos que tenham, por exemplo, um horário de trabalho, né? Então, lógico que a gente está falando aí, até a própria lei orgânica da cidade de São Paulo fala, né, do ensino noturno para o nível fundamental, mas obviamente para aquele aluno, né? Porque a gente tem que saber que a Constituição permite o trabalho para o menor de 18 anos, mas a partir dos 14 na condição de aprendiz, tá? E para o menor de 18 e maior de 16, que não seja um trabalho noturno insalubre ou perigoso. Por quê? Porque aí no horário da noite então, ele estaria estudando, né? Então seria essa relação. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores, conforme eu já mencionei, as condições de acesso e permanência, né? Então, ou seja, tem que ter condições diferentes, né? Por exemplo, o ensino médio, ele prevê hoje uma carga horária elevada, eu vou mostrar para vocês. Então, como é que esse aluno que trabalha, ele vai conseguir participar do ensino integral, né? Por exemplo, existem as PEIs, né? Que é o Programa de Ensino Integral. Essas PEIs, como é que elas iriam contemplar esse aluno que trabalha? Então, o Estado ele tenta garantir o ensino integral, mas nas condições desse aluno que trabalha, tem que dar um acesso diferenciado, né? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programa suplementar, conforme eu mencionei para vocês, né? Não é só o acesso, mas também materiais, o transporte, a alimentação e a assistência à saúde. Geralmente são feitas aí com programas com as próprias UBSs, né? As unidades básicas de saúde, são feitas aí convênios e programas, né? Padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e quantidades mínimas por aluno de insumos indispensáveis, né? Então, ou seja, também tem que ter esses materiais divididos pelos alunos, né? Então, ou seja, não é só a vaga, né? Mas é o Estado conseguir garantir que cada aluno tenha direito aos insumos, né? Os insumos, eles podem ser analisados sob diversas perspectivas, né? Desde os materiais, canetas, lápis, cadernos, os materiais didáticos e também, por exemplo, em tempos de crises sanitárias, né, nós estamos falando de máscaras, álcools, né, enfim, outras situações, tá bom? Para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizado, né? Também a LDB estabelece que é dever do Estado, né, estabelecer vaga na escola pública de educação infantil ou fundamental mais próximo da residência de toda criança. Então vejam como o Estado ele é obrigado a garantir isso daí, né? Porque às vezes, tem vaga, mas a vaga é lá do outro lado, né? Então vejam que o Estado, por isso que o censo, né, ele é fundamental para que o Estado ele consiga mapear a quantidade ali de alunos naquela possíveis, né, naquele bairro, naquela região, para que a escola, né, ou as escolas ali da região, elas possam contemplar esses alunos, né? E isso a partir aí dos 4 anos de idade, porque aí passa a ser de matrícula obrigatória, né? Claro que o Estado ele vai fornecer antes dos 4 anos, mas dos 4 em diante, aí os pais já são obrigados a matricularem, né? Para evitar o quê? Um conflito do Estatuto da Criança e Adolescente, a LDB, no qual o pai, né, os responsáveis, eles poderiam utilizar a seguinte olha, eu não matriculo porque também não tem escola aqui próxima, como é que eu vou levar? Então, tem que ter um mecanismo aí de equilíbrio, né? E tanto que a LDB diz, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, né? Sob pena aí de incorrer num abandono de incapaz, né? Então, em outras circunstâncias que decorrem aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, continuando, e também é assegurado o atendimento educacional durante o período de internação aos alunos da educação básica que estão internados para tratamento de saúde, seja no hospital ou em casa por tempo prolongado, né, conforme o poder público tem, de acordo com o regulamento, seja no âmbito municipal, estadual, né, ou até mesmo federal. Então, o que acontece aqui? São alunos que fazem tratamentos prolongados de saúde, às vezes oncológicos, doenças raras, são doenças que às vezes exigem um tratamento mais apurado, às vezes o aluno
que sofreu queimaduras, né? Então são queimaduras longas, que existem tratamentos mais, ou acidentes diversos, enfim. Então há ali um acompanhamento pedagógico, no qual esse aluno, ele, por sua vontade, né, ele continua o acompanhamento escolar, e esse pedagogo, ele também faz a ponte, né, entre aspas, com a escola, mostrando aí a evolução e o acompanhamento, né? Então é um trabalho muito bonito, né, e necessário. Também é importante estabelecer que há um acesso à educação básica, depois eu vou esquematizar para vocês. Ela é obrigatória e é um direito subjetivo, né? Então a pessoa tem esse direito, e podendo o cidadão, grupo, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe, né? Então, Ordem dos Advogados do Brasil, os conselhos, né, de classes, órgãos de classe, ou outras que são constituídas, e ainda o Ministério Público tem o poder de acionar aí o poder público para exigi-lo. E quando ele se refere a essa exigência, né, a exigência no sentido de torná-lo obrigatório, acessível. Então, ou seja, se um determinado local não dispõe dessa educação básica, né, uma prefeitura, então cabe a esses grupos ou o próprio cidadão o direito de requerer isso via judicial, né? Então, quando ele coloca o poder público, ele tá sendo abrangente, né? Então, isso tanto pode ir para a esfera judicial ou até mesmo administrativa, né? Perante a própria prefeitura, o órgão ali que esteja recusando ou não fornecendo essa educação, tá? Então, é importante destacar que a LDB contempla diversos grupos, diversos mecanismos para que o direito à educação ele seja devidamente concretizado. Então vamos lá, continuando. E o poder público na esfera de sua competência federativa, né? Então lembrando que nós temos o chamado DEMO, não sei se vocês assim o conhecem, né? O que é DEMO, professor? Com U, né? Então, Distrito Federal, Estados, municípios e a União. Então, cada ente federativo, né, tem competência, depois eu vou mostrar para vocês, ele deve, né, de acordo com as suas atribuições, recensear anualmente as crianças e os adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, para saber a quantidade de vagas e que devem ser criadas, que serão preenchidas, né? Isso é muito importante, né? Fazer-lhes as chamadas públicas, aqui eu coloquei uma observação para quem não conhece, né? Então, chamada pública, ela é para ter, né, iniciativas educacionais que fujam do modelo tradicional e divulgar essas experiências, né? Então, por exemplo, as Olimpíadas de Matemática, né? As feiras de ciência, ou seja, esses projetos integrados que muitas vezes fogem aí do tradicional, né? Zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola, então vejo que isso aqui é um trabalho duplo, né? Então a escola ela controla a frequência, mas ela cobra dos pais e dos responsáveis que essa frequência seja atendida, né? Isso é importante. E aqui eu chamo vocês uma atenção do modelo, né, de flashcards, que são resumos que podem auxiliá-los, né? Depois eu vou esquematizar, tá, pessoal? Como eu prometi para vocês, na próxima aula eu vou fazer um fluxo da LDB, que assim pode ajudá-los. Até para vocês acompanharem esse conteúdo, já peço, caso você não seja inscrito, que você se inscreva no meu canal aqui, até para você receber as próximas aulas e divulgue, né, para os seus amigos ou algum conhecido que esteja estudando a LDB, tá? Aqui então fica destacado que o obrigatório, né, a pré-escola, matrícula a partir dos 4 e vai até os 5, né, isso na idade regular. Já o ensino fundamental, então já são 9 anos aqui, dos 6 aos 14, isso na idade regular, e o ensino médio dos 15 aos 17. Depois eu vou esquematizar para vocês, tá bom? E para a gente ir encerrando, né, essa etapa de aula, vamos fazer algumas perguntas e treinos, né? Então aqui é uma afirmação. A educação é dever da família e do Estado. Tem por finalidade exclusiva, ó, vocês já estão atentos. Quem quiser fazer com calma, dá uma pausa, responde e depois acompanha a minha correção, né? Porque eu já vou corrigindo sempre de uma vez. Então, eu cheguei na questão pausa e você
ver se está certo ou está errado, porque eu já vou fazendo, não vou dar tempo para vocês pensarem, né? A tecnologia permite o pause, né? A qualificação para o trabalho, pessoal, é exclusivo para o trabalho? A resposta é não, né? Por quê? Porque tem um aspecto da cidadania, né? A correlação social e também, é lógico, a qualificação para o trabalho, mas não de caráter exclusivo, né? Então a palavra exclusiva ela chama a atenção, tá bom? Então aqui mesmo esquema, quiser pausar, pausa, eu já vou explicando, né? Desvinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais é um dos princípios, né? A palavra desvinculação, ela fica estranha, né? O que vocês acham? Exatamente, não é desvinculação, muito pelo contrário, né? É a vinculação. Próxima. Aqui também, qual que é a incorreta, né? Vamos lá. A igualdade de condições tanto para o acesso quanto a permanência. Isso aqui está certo, então fica errado porque ele quer a errada, né? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Isso aqui está certo também, né? Existência apenas, são palavras que a gente grifa até antes, né? De instituições públicas, não, né? Então essa aqui é a correta, né? Porque ele pede a errada. Olha que confusão, né? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Isso está certo, mas fica errado. Gabarito C. Próximo. A educação básica compreende a pré-escola, ensino fundamental e médio. E aí, galera? Certo, né? Muito bem, muito bem. Aqui eu estou indo rápido, como eu falei. Passei para a próxima, pausa e faz com calma, né? Educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 15 anos. E aí, povo, o que vocês acham, né? 15 não, né? Os 17, isso mesmo. Isso na idade regular, tá? Muito cuidado. Depois eu vou esquematizar para vocês na aula que vem. Eu vou fazer um fluxo mostrando como é que fica. Até porque a gente vai trabalhar as cargas horárias, né? Então tem detalhes importantes, né? 6. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Também, né? Ela vai, né? Porque aqui ele está falando da educação infantil, né? Mas ela vai a educação até os 17, né? Mas quando se fala de educação infantil, nós estamos falando até os 5 anos, né? Da forma regular, né? Isso está correto. Vaga nas escolas públicas de educação infantil ou fundamental de toda criança, a partir dos 3 anos, né? Não, né, pessoal? A criança ela vai ter vaga desde o zero, né? Mas aqui ele está falando, no caso aqui de educação infantil ou fundamental, essa vaga ela vai ser, né? Porque é obrigatório, aí a partir dos 4 anos de idade, tá? Então fiquem atentos, né? Que é o 4 anos que aí é de matrícula obrigatória, tá certo? Então, continuando. O aluno da educação básica que está em tratamento de saúde deve ser afastado das atividades escolares. Na verdade, não, né? Ele tem direito a aí uma educação básica específica enquanto ele estiver aí fazendo esse tratamento de saúde. E por aqui nós encerramos o nosso estudo. Relembro aí, caso vocês queiram participar do grupo aqui, já entrem. Também, se tiver dúvidas, acompanhe o canal, compartilhe esse vídeo, tem muitas coisas aí. Eu tenho aqui as minhas tarefas e vocês têm aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Já comentem, fala, professor, eu queria ver isso, eu queria ver aquilo. De repente eu gravo para vocês, estou aí à disposição. Mas interajam, participem, porque isso pode ajudar o conteúdo a ter mais relevância. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo que vai continuar o conteúdo.